Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Neste final de semana, nós estaremos refletindo sobre essa importante tarefa dos nossos centros espíritas, que é o esclarecimento dos espíritos que se comunicam em nossas reuniões, aqueles que ainda estão em sofrimento e aqueles que, além de sofrerem, causam sofrimento de outros espíritos, encarnados e desencarnados. Como o texto de Dr. Bezerra de Menezes, colocado inicialmente para a nossa reflexão, nós estamos vivendo um momento muito significativo da humanidade. O momento em que está se concluindo a grande transição planetária. E esse momento da conclusão da grande transição planetária, os grupos mediúnicos sérios que existem pelo planeta inteiro estão sendo convocados a um trabalho cada vez mais efetivo em direção ao atendimento integral desses espíritos que, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, se encontravam há séculos presos pelas próprias energias que eles criaram ao longo do tempo, presos nas regiões trevosas do planeta, e que, pela misericórdia de Deus, estão tendo a possibilidade de virem à crosta. Dentro do planejamento da sombra, eles creem que vêm para lutar contra o mal, contra o bem. O mal lutando contra o bem. Mas, na verdade, é com a permissão divina que eles estão vindo à crosta. E nessa vinda, como diz o Dr. Bezerra de Menezes também, tem causado, pela própria energia deles, muitas dificuldades que imperam em nossa sociedade hoje em dia. O grande objetivo das reuniões mediúnicas sérias é de esclarecer esses irmãos num processo psicoterapêutico bastante profundo, porque quando eles são trazidos à reunião mediúnica, eles já estão pelo menos no nível muito profundo, que muitas vezes nem se dão conta, já sentindo uma vontade de ir ao bem, de superar aqueles séculos, ou às vezes até milênios de sombras que trazem dentro deles. E são trazidos, muitas vezes, eles ainda no nível mais objetivo, se colocam como inimigos de Jesus, inimigos da luz, mas na verdade ninguém é inimigo de Jesus nem da luz. Porque nós, como diz a mentora Joana de Ângeles, somos lucigênitos. E como lucigênitos, filhos da luz, não poderemos jamais aniquilar a luz em nós mesmos. Então, por isso, as nossas reuniões mediúnicas, como diz Filomeno de Miranda, no livro Dos Bastidores da Obsessão, elas são portas de luz. São portas de luz que trazem esses espíritos de volta à luz, de volta para casa. Como na parábola do filho pródigo,
que daqui a pouco nós vamos refletir um pouco sobre ela, são filhos pródigos voltando para a casa do Pai, que é a própria essência divina que todos nós somos. Então, quanto mais nós trabalharmos nos nossos centros espíritas para criarmos reuniões mediúnicas sérias, profundas, nós estaremos fazendo o nosso papel de servidores do Pai, acolhendo esses irmãos da melhor maneira possível, para que todos possamos ir cada vez mais até a luz. Então, em linhas gerais, o que nós vamos trabalhar nesse fim de semana é exatamente esse aprofundamento de tudo aquilo que já existe nessa área do esclarecimento, e nós vamos aprofundar nas questões conscienciais ligadas a essa tarefa, para que, movidos por uma questão consciencial, nós possamos verdadeiramente sermos fiéis trabalhadores de Jesus nessa seara. Inicialmente, vamos refletir sobre o objetivo do esclarecimento em reuniões mediúnicas. Por que existe essa tarefa? Vamos refletir algumas questões do Livro dos Espíritos. Na questão 150, Allan Kardec pergunta: a alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então, nós somos espíritos imortais. Estamos no corpo, daqui a pouco nós estaremos fora do corpo, mantendo a nossa individualidade. 150A. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. O espírito desencarnado continua tendo o corpo fluídico, o corpo perispiritual, e é com essa forma, normalmente a mesma forma que ele teve na última existência, é que ele se apresenta na dimensão espiritual. 150B. A alma nada leva consigo deste mundo? Nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para o mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então, nós temos nesta resposta as duas possibilidades que nós teremos quando da nossa morte no corpo: doçura ou amargura. Pegando essa questão e colocando ela num gráfico, na nossa morte e desencarnação, que nem sempre acontece no mesmo momento, porque morrer é fácil, desencarnar já não é tão fácil assim. Nós estamos trabalhando isso no estudo reflexivo às terças-feiras, este assunto. Então, nós teremos a morte simultaneamente à desencarnação. Vai acontecer quando o espírito estiver em doçura, segundo a resposta dos benfeitores. Essa doçura é proporcionada pela elevação intelecto-moral e pela realização do bem no limite das nossas forças. Quando nós utilizamos da existência para nos elevar intelecto-moralmente, no nível do saber, do sentir e do vivenciar, nós, nesse processo de equilíbrio, estaremos desenvolvendo, realizando o bem no limite das nossas forças. Ao realizar isso, durante a existência, podemos ter a certeza, o dia da nossa morte será o mesmo dia da nossa desencarnação. E acontecerá com muita suavidade, com muita leveza, e nós estaremos
nesse sentimento de doçura. A outra a possibilidade é entrar em amargura. A amargura é gerada pelo sensualismo, por fazer o mal ativamente, ou o mal passivo, que advém de não realizar o bem no limite das forças. A reunião mediúnica existe para atender aos espíritos em amargura. Aqueles que estão em doçura, eles não necessitam de atendimento nesse nível. Podem necessitar de atendimentos, mas já vão acontecer esses atendimentos diretamente na dimensão espiritual, após a recepção desses irmãos pelos benfeitores espirituais. Já aqueles que estão em amargura, muitas vezes são presos por espíritos menos felizes que eles e entram em sofrimento atrozes. São os chamados espíritos sofredores, muito comuns nas reuniões mediúnicas, suicidas, espíritos que às vezes nem sabem que desencarnaram, que morreram e ainda estão sentindo, porque como não desencarnaram totalmente, apenas morreram, sente-se como se estivesse ainda no corpo, sente dores horríveis, mutilações no corpo, as doenças que os vitimizaram permanecem, porque elas não foram realmente instrumentos para a transformação moral deles próprios. E temos também aqueles que fazem o mal ativamente na dimensão espiritual. Como nós falamos, são sofredores que causam sofrimento, porque ninguém vai se sentir bem, em paz, feliz, causando o sofrimento dos outros, sejam irmãos encarnados ou desencarnados. Então a reunião mediúnica e toda a atividade de esclarecimento da psicoterapia espiritual vai estar lidando com esses irmãos em amargura, para que nós, no trabalho mediúnico, possamos suavizar essa amargura, auxiliando-os a ir ao encontro do Cristo interno e de Deus dentro do processo de ir até a luz, como nós fomos criados, ser lucigênitos indo até a luz. Dentre os espíritos que mergulham na amargura, são de dois tipos aqueles que se comunicam nas reuniões mediúnicas. Temos os que sofrem por terem vivido no sensualismo como se fosse um corpo pensante e não seres espirituais momentaneamente encarnados. Tem também os que sofrem por terem praticado o mal passivo, ou seja, não realizar o bem quando encarnados. São os espíritos sofredores, de várias possibilidades, desde suicidas, como falamos, espíritos que não sabem que desencarnaram e vários outros que são exclusivamente sofredores. Além dos sofredores, nós temos os que também são causa de sofrimento de outros espíritos, encarnados e desencarnados, por terem praticado o mal ativamente e continuarem agindo dessa forma. São os espíritos que se colocam dentro de uma posição de crueldade com outros espíritos, e que são muitos também, e como diz a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes apresentada, são aos milhares que têm vindo à crosta nessa condição. Espíritos muito empedernidos no mal, que estavam há séculos na dimensão espiritual, nas trevas, estão tendo a permissão divina para vir à crosta. O objetivo não é criar confusão na crosta. Nós estamos no momento verdadeiramente apocalíptico no planeta. O objetivo é que eles, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, possam cair em si e se renovarem.
o que tem acontecido é que muitos deles se recusam a se renovar. E eles têm sido trazidos às reuniões mediúnicas para um preparo para o exílio planetário, como diz também o Dr. Bezerra de Menezes nessa mensagem. Então, nos centros espíritas, com as reuniões sérias, têm sido convocados a esse trabalho muito intenso de atender esses espíritos causadores de sofrimento. Causadores de sofrimento para si mesmo, para o próximo e, claro, que quando nós causamos o sofrimento do próximo, nós estamos causando para nós mesmos. Atendê-los é um compromisso muito grave deste momento da humanidade. Em O Livro dos Médiuns, capítulo 25, item 280, Allan Kardec diz: entre os espíritos inferiores, muitos há que são infelizes. Quaisquer que sejam as faltas que estejam espiando, seus sofrimentos constituem títulos tanto maiores à nossa consideração, quanto é certo que ninguém pode lisonjear-se de lhe não caberem essas palavras do Cristo: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. A benignidade que lhe testemunhamos representa para eles um alívio. Em falta de simpatia, precisa encontrar em nós a indulgência que desejaríamos tivessem conosco. Nós somos convidados a, como diz Kardec, a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Muitas pessoas hoje em dia advogam o cancelamento, a cessar as reuniões mediúnicas, porque dizem os propagadores dessa ideia de que já temos tudo que a mediunidade possa oferecer ao movimento espírita. Se nós pudéssemos dizer que, do ponto de vista de conteúdos doutrinários, realmente nós temos muita coisa já à disposição. Mas e esses irmãos que ainda sofrem e que nós somos convidados a minorar o sofrimento deles, tanto dos sofredores quanto dos causadores de sofrimento, sofredores. Então essas palavras de Allan Kardec dizem respeito exatamente a isso, a essa tarefa de auxiliar aqueles que estão em condições mais infelizes do que nós. Uma questão é fundamental para essa importante tarefa das reuniões mediúnicas. É compreender que os espíritos sofredores e causadores de sofrimento são seres humanos, que se equivocaram e que muitas vezes continuam a se equivocar. Eles não vêm às reuniões mediúnicas para serem doutrinados, mas para serem acolhidos e amorosamente orientados para a superação de suas dores e dos equívocos que praticam, em um processo semelhante a uma psicoterapia, conforme ensina André Luiz. Antigamente se dava o nome a essa atividade de doutrinação. O primeiro espírito que ressignificou esse nome foi o próprio André Luiz, que no livro Desobsessão chama de esclarecedores. Doutrinar é colocar doutrina em alguém. Não é esse o objetivo da reunião mediúnica. Chegar e despejar conhecimento doutrinário em cima do espírito, para que ele modifique a forma como está agindo. Esclarecer já é um termo bem próprio para esclarecê-los da condição que estão. Mas modernamente, tanto o Dr. Bezerra de Menezes, na mensagem colocada, quanto Filomeno de Miranda, chama o trabalho de esclarecimento de psicoterapia de desencarnados. O nosso mentor Honório, ele nos oferece um outro termo para ficar mais abreviado, mais fácil: psicoterapia espiritual. Então é a psicoterapia espiritual porque não é apenas um esclarecimento,
Porque o esclarecimento é intelecto, é um processo intelectual. É muito mais do que um esclarecimento. É um processo de acolhimento psicológico, emocional do espírito comunicante. Então, a psicoterapia é o termo mais adequado para esse processo, esse trabalho. Não é uma psicoterapia formal, não é necessário ser psicólogo ou médico psicoterapeuta para ser trabalhador dessa área. É uma psicoterapia informal que nós vamos ver os passos ao longo do nosso seminário desse processo, como agir. E o mais importante nessa psicoterapia é um trabalho de acolhimento de alma para alma, que é o mais significativo. Ao longo de todo o seminário nós vamos ver a importância desse acolhimento de almas. Uma alma encarnada atendendo uma outra alma desencarnada, espíritos imortais que se encontram para atendimento das suas dores em conjunto. Vejamos o que André Luiz diz sobre isso no livro Desobsessão. Desobsessão, capítulo 34. Compreendo os dirigentes e seus assessores que o esclarecimento aos desencarnados sofredores é semelhante à psicoterapia e que a reunião é tratamento em grupo, cabendo-lhes, quando e quanto possível, a aplicação dos métodos evangélicos, observando ainda que a parte essencial do entendimento é atingir o centro de interesse do espírito preso a ideias fixas, para que se lhes descongestione o campo mental. Devem abster-se desse modo de qualquer discurso ou divagação desnecessária. Vejamos que aqui André Luiz coloca as bases desse atendimento. As bases desse atendimento é o esclarecimento aos desencarnados, semelhante a uma psicoterapia. Então, esse acolhimento vai estar sempre envolvido o Evangelho de Jesus, em que o esclarecedor ou psicoterapeuta, juntamente com o médium que está atendendo o espírito, possam ajudá-lo a se libertar daquelas cristalizações das ideias fixas. E não é um momento de fazer discurso ou de despejar doutrina em cima do espírito, mas de acolhê-lo com afetividade, tanto o médium que o recebe, quanto aquele que estará no processo da psicoterapia espiritual. O que André Luiz chama de métodos evangélicos é colocar a essência do evangelho no próprio diálogo terapêutico. A essência do evangelho deve estar em nossos corações para que ela possa ser oferecida de todas as formas ao espírito. Não é uma técnica mecânica, é uma técnica do sentimento, de coração para coração. Ao longo do seminário nós vamos ver como realizar isso. Daqui a pouco nós vamos adentrar em alguns textos do Evangelho que dizem respeito a essa prática, que nós vamos trabalhar nesse contexto da reunião mediúnica. Então, os métodos evangélicos serão sempre esses métodos em que nós mergulhamos na essência do Evangelho, fazemos esforços para vivenciá-lo e, a partir desses esforços, nós levamos isso para encarnados e desencarnados à nossa volta. O esclarecimento, portanto, é uma atividade de acolhimento, na qual não se faz debates ou citações filosóficas, com o intuito de demover os espíritos de suas crenças, fato que é injusto do ponto de vista da lei de liberdade e também da liberdade de consciência. Nós não estamos aqui para dar lição de moral nos espíritos, para demovê-lo das suas crenças,
mas para auxiliá-los fraternalmente a superar as ideias fixas das suas crenças, se ele assim o quiser. Porque se ele não quiser, não será discurso que o demoverá disso. Então é o coração ao coração convidando a refletir sobre a forma como ele está vivendo a sua vida de desencarnado. O grande objetivo é o de auxiliar os espíritos a refletirem sobre a forma como estão vivendo na dimensão espiritual, tendo como base as leis divinas. Isso somente é possível por meio do acolhimento amoroso. Eles chegam nas reuniões mediúnicas à semelhança daqueles que acabaram de chegar de uma guerra muito feroz, trucidados por eles mesmos, muitas vezes nos seus estados de dor, de rebeldia, de inconformação. Porém, ali serão tocados pelas palavras do psicoterapeuta espiritual, que os acolherá fraternalmente, atento à orientação do Mestre Jesus, de fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam, de auxiliar sem exigir, de acolher sem julgar. Esse é o grande compromisso dessa tarefa. Acolher fraternalmente, fazendo realmente ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Se eu estivesse no lugar dele, o que eu gostaria que fizesse a mim? Podemos ter certeza que muitas vezes nós já tivemos na outra posição. Se não tivemos recentemente, já estivemos no passado, na posição daquele que é socorrido. E hoje a vida nos convida a sermos aqueles que socorrem.